E aí pessoal do YouTube, Fox WalkBR na área, e nesse vídeo falando a respeito do quarto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, levando em consideração os personagens que mais se destacaram e os pontos mais fortes e significativos da própria trama em si, associados com o próprio episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, assim, tivemos vários pontos a serem focados nesse episódio, eu acho que foram assim, uma quantidade muito maior do que apresentado nos últimos episódios, mas o primeiro ponto que eu gostaria de me aprofundar é em relação ao Baelish, que ele, eu acho que a coisa mais significativa que teve em relação ao personagem foi a demonstração do poder de manipulação barra persuasão com o Robin. Que ele teve toda aquela capacidade de conseguir introduzir os cavaleiros na guerra, né? Conseguiu, vamos trazer os soldados aí, vamos nos preparar pra guerra e tal. E eu acho que o ponto-chave dessa manipulação, né? Conseguir persuadir o cara a concordar com ele, é em relação a ele ter trazido um falcão, né? Pô, se ele não tivesse trazido a droga do falcão, o Robin não ia ficar, uau, um passarinho pra mim, pô, o Baelish é foda, sacou? E não ia conseguir fazer o garoto concordar, quer dizer, fazer o garoto aceitar as ideias dele. E ele até conseguiu ganhar um argumento assim. Então, cara, o Baelish, ele já se demonstrava desde a primeira temporada um grande manipulador, um cara que sabia argumentar e tal. E nesse episódio ficou muito claro a capacidade persuasiva dele, principalmente com a introdução do animal. E simplesmente foi isso, né? Foi uma coisa legal, né? Deu uma mudança interessante na história, quer dizer, uma adição, né? Agora teremos os cavaleiros na história, mas vamos ver como é que isso vai ser introduzido lá na frente. Mas em relação ao modo geral, foi somente isso. Foi mediano, mas foi interessante ao mesmo tempo. Em relação a Meereen, eu acho interessante porque o personagem que mais está sendo focado é o Tyrion Lannister. E o que mais interessante é que lá desde o início do Game of Thrones, o Tyrion sempre fez um papel mais ou menos de conselheiro, né? Ele foi a mão do rei, recebeu a cicatriz, aí ele foi retirado do cargo, e ele sempre foi considerado como posso dizer, uma mão do rei inadequada pelos outros, né? Mas claro, ele conseguiu resolver as coisas de forma apropriada. Agora, desde a introdução dele em Meereen, sendo o conselheiro da Daenerys, o que aconteceu? Ele automaticamente, até mesmo de forma indireta, se tornou a mão do rei. E ele tá botando em prática essa postura, né? Tanto da mão do rei quanto até de rei, né? Porque a Daenerys não tá lá, então ele tá tendo, como posso dizer, um contato direto com os problemas sem dar conselho. Ele tá realmente botando uma resposta e sendo aquilo a coisa definitiva da questão. Então ele tá, ao mesmo tempo que praticando um cargo que ele já foi introduzido no passado, ele tá lentamente sendo, de certo modo, um rei do local. Agora, de modo geral, teve toda uma questão envolvendo os mestres e os escravos, a abolição e tal, foi maneiro, ainda mais porque ele conseguiu, como eu posso dizer, analisar os mestres, demonstrando a fraqueza deles como sendo o desprezo como posso dizer, das camadas inferiores, e junto a isso teve um conflito com os conceitos e idealizações do Verme Cinzento. Agora, se isso vai causar um problema muito maior lá na frente, nós não sabemos, mas o Tyrion realmente se destacou novamente em relação a questões diplomáticas, políticas e etc. Em King's Landing tivemos um pouco do passado do Pardal, mostrando como é que ele passou de um pecador para um membro um pouco mais religioso, quer dizer, a figura mais significativa do Game of Thrones em relação a religião, né, de modo geral, e junto a isso tivemos, como posso dizer, uma visão muito mais ampliada da pressão que a religião causa nas pessoas, principalmente no Loras Tyrell, que deu pra ver que ele tava destruído psicologicamente, ele não aguentava mais, falou pra Marjorie desistir, deixar os caras ganharem, então, cara, deu pra sentir a dor do personagem. Loras Tyrell, mesmo não aparecendo muito, ele demonstrou um incômodo muito extremo na própria mente. Isso foi muito legal mesmo. E em relação à questão da Cersei e tal, né? Eu achei interessante que nesse episódio, na minha opinião, ela demonstrou um papel mais de heroína do que vilã, né? Porque desde a primeira temporada tal, ela tinha uma postura mais de vadia, tal, de ser mais impulsiva, né? Do que estratégica, mas nesse episódio ela se dedicou muito a pegar as informações do seu filho, a usar isso pra conseguir manipular as pessoas a irem contra o Pardal. Então, mesmo ela querendo matar, né, um grupo, uma camada, todo mundo quer matar os Pardais, é impressionante. Mas a Cersei, ela tomou uma atitude mais heróica, né, uma coisa mais, ou até mesmo anti-heróica, enfim, ela deixou de ser realmente uma vilã. A forma que foi passada a postura dela e todo o planejamento de atacar os Pardais parecia ser uma coisa mais de, vamos fazer isso por nós e pelo povo, e não pelo bem, não pelo, sei lá, por causa de uma vingança pessoal. Formou uma coisa mais geral do que algo pessoal. Isso eu achei maneiro.
Mas claro, isso é só a minha visão, sacou? Se você acha que ela continua sendo uma vilã e tal, beleza. Mas nesse episódio ela pareceu muito mais estratégica, muito mais calculista, muito mais, como dizer, menos furiosa, né? Ela tava mais relaxada, mas ó, vamos atacar o Pardal. E por aí vai. Nas Ilhas de Ferro não tivemos tanta coisa assim. O Theon Greyjoy conseguiu chegar, né, na sua terra de uma forma bem rápida, né? Eu achei até estranho isso, né? Pô, veio lá do norte até as Ilhas de Ferro. Eu achei isso um tanto curioso, mas chegou lá e a única coisa destacável mesmo foi a mudança de postura do personagem e ficar a favor, ou pelo menos tentar ajudar a irmã a governar as Ilhas de Ferro, né? Uma mudança legal do personagem, a postura dele, porque antes ele era um babaca e agora tá sendo um personagem um pouco mais interessante. E foi isso, né? O personagem realmente não apareceu tanto assim, mas foi legal ele mudar seu território. Já no norte tivemos a morte da Osha, né? Que o Ramsay Bolton matou ela com toda aquela cena de tensão e tal. Foi maneiro, né? Já deu pra ter uma noção de que um dos dois ia acabar morrendo, né? Já que o Lord Bolton é um dos vilões mais principal, se não o principal da temporada. Era muito claro que isso ia acontecer, mas a forma que ela foi morta foi interessante, né? Ninguém esperava que, quer dizer, tipo, a forma que aparecia, tipo, um objeto no pescoço dela foi um tanto surpreendente, mas estava na cara que ela ia morrer e tal. Mas em relação a Osha, sacou? Aquela cena foi moldada pra ela morrer, sacou? Ela não teve uma exploração muito legal nessa temporada, né? Ela apareceu pra morrer, né? Mas foi maneiro pra demonstrar mais ainda a filha da putagem do Ramsay Bolton. E o cara, eu acho isso muito da hora, né? É um vilão muito foda. Já na muralha tivemos finalmente o encontro dos Starks, ou pelo menos dois membros dele, que no caso é a Sansa Stark com o Jon Snow, né, o bastardo. E eu achei interessante porque não é todo dia que a gente vê Starks unidos, né? Geralmente eles estão separados e cada um tá morrendo lentamente. A última que morreu foi o quê? Foi a Catelyn e o Robb, né? E finalmente tivemos os Starks unidos, pelo menos uma camada deles, que no caso a Sansa e o Jon. Junto a isso tivemos uma mudança extrema, ou até mesmo, assim, interessante da Sansa Stark, né? Que antes ela era arrogante, mimadinha, escrotinha da porra. Só que nesse episódio ela pareceu mais amigável, até uns momentos engraçados com o Jon Snow, né? Comendo e tudo mais. E ela conseguiu mostrar uma atitude persuasiva muito foda. Ela tentou manipular o Jon a ir pro ataque, né? Continuar lá, enfrentar os Boltons e tal. Enfim, fazia a coisa que ela quer. E isso a gente pode associar com quem? Com a Catelyn Stark. A Sansa tá tentando persuadir o Jon a fazer o que ela pensa ser o certo. E o Jon tá parecendo que tá ouvindo ela. Já em relação a Catelyn Stark, a Catelyn Stark tentou persuadir o Robb Stark a fazer as coisas que ela considera ser certas. Só que o Robb não obedeceu, acabou morrendo no processo. Então parece que essa parada de mulheres, como eu posso dizer, sugerindo coisas ideais na família Stark, parece ser uma coisa genética, né? A Sansa tá tomando realmente a postura da mãe, na minha visão. E no caso, o Jon tá sendo uma versão melhorada do Robb Stark, né? Pelo menos ele tá conseguindo concordar com algumas... como eu posso dizer, algumas ideias. E aí, longe desse papinho, né, tivemos três personagens que pareceram apresentar conflitos entre eles, que no caso é o Sir Davos, Melisandre e a Brienne. Eu acho interessante porque cada um tem motivo de odiar um ao outro, né? A Brienne tem motivo de odiar a Melisandre, porque a Melisandre invocou o capetinha que matou o Renly Baratheon. E aí o Sir Davos perguntou da filha do Stannis, que na verdade foi morta pela Melisandre, e ele odeia ela, e perguntaram do Stannis, a Brienne matou, a Melisandre não gosta e tal, e o Sir Davos, que estava a favor do Stannis, também descobriu, e aí, enfim, um conflito entre os três. Eu achei isso muito maneiro. Agora, eu não sei se isso vai ser bem aprofundado, eu acho que não, mas dá pra ver que a relação entre os três não é realmente algo muito, como pode dizer, amigável, né? Principalmente com a introdução da Brienne lá dentro. E aí acabou, né, a questão da muralha com o início do conflito com os Boltons, né? Finalmente, né, o pessoal da muralha, ou pelo menos o Jon Snow e os selvagens, podem iniciar um planejamento lá de ataque com os Boltons para tentar salvar Rickon Stark e tudo mais, né? E tá, parece que foi confirmado que o lobo dele morreu, né? Porra, a pessoa fala, não, tem um plano por trás disso, mas não. Realmente aconteceu, o lobo tá morto, né? Pelo que tá aparecendo. E aí, agora falaremos da Daenerys Targaryen. Tem dois pontos que eu gostaria de falar a respeito dessa parte da história que me chamaram mais a atenção. O primeiro deles foi a aparição, finalmente, né, do Jorah e o mercenário lá, que eles estavam desaparecidos desde o primeiro episódio, né? 2 episódios sem eles, foi uma coisa tanto estranha, mas eles apareceram e conseguiram
entrar na Cidade Sagrada, lá, procurar a Daenerys, e foi até fácil eles se encontrarem com ela, né? Eu achei isso curioso, mas em relação a Daenerys, eu gostei da forma que ela conseguiu a sua independência, né? Que a personagem era sempre escrotinha, ela sempre precisava dos outros pra fazer alguma coisa, tipo, eu quero libertar os escravos, aí alguém fazia algo por ela, eu quero matar tal pessoa, alguém matava por ela. Ela nunca tinha independência, ela era muito dependente, ela não era capaz de fazer porra nenhuma, ela só mandava. Só que nesse episódio ela finalmente tomou uma atitude e enfrentou lá o pessoal fortão e tal, jogando fogo e tal, uma parada meio, sei lá, meio Carrie a estranha, né, tacando fogo, ela sendo a única sobrevivente e tal, e todo mundo se ajoelhando perante ela. Agora, eu não sei o que isso vai gerar no futuro, né, provavelmente ela vai conseguir já como eu posso dizer, a amizade, né, do pessoal todo lá, enfim, de modo geral. Foi legal, a Daenerys conseguiu sua independência, mas eu espero que seja mais explorado lá na frente. Porque se ela ficar só dando ordem, é uma coisa meio chata, repetitiva e escrota, até demais. Ela fica, não, eu sou a rainha, me obedeça. Se eu te jogar no calabouço com uma espada, o que você vai ser capaz de fazer? Aí por aí vai, né? Mas é isso. Esse foi o episódio, de modo geral. Eu achei interessante porque demonstrou mudanças extremas em vários personagens. No caso, entre eles, nós tivemos uma mudança na Sansa Stark, tivemos uma mudança no Theon Greyjoy, tivemos uma mudança também na Daenerys Targaryen em relação à sua independência, entre outros também, né? Tivemos alguns pontos que indicam inícios de conflitos, como também a finalização de algumas tramas interessantes. Então, como nota de modo geral, vai ser uma nota 8,5. Se você acha que a nota deve ser maior, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode comentar no canal, compartilhar o vídeo, hoje assim o canal crescer. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fox, aguarde para o próximo vídeo. Valeu!